capítulo 19. Um texto muito conhecido, só que nós vamos além dele, nós vamos pegar o gancho. Eu quero fisgar a sua atenção com uma das frases mais lindas da Bíblia Sagrada, expedida por Jesus na cruz do Calvário, versículo número 30, João 19, 30. Aleluia. Eu não saudei a quem nos visita pela primeira vez, porque não veio nenhum papel aqui. Mas tem aí? Traz para cá. Aleluia. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Versículo 31. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, porque o sábado é sagrado para os judeus, você sabe disso? O judeu não trabalha no sábado, os ortodoxos. O próprio país de Israel hoje fecha o comércio nas cidades judaicas, visto como era a preparação. E além de ser sábado, ainda tinha a questão de ser a preparação da Páscoa. Jesus morre na sexta, mas na sexta tarde já vai virar o dia. Então eles, preocupados com aqueles corpos na cruz, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados, ou seja, que se acelerasse o processo de morte, porque a morte na cruz é uma morte muito atroz, é uma atrocidade. Esse aqui. Então é uma morte que na realidade ela vai levar a pessoa à morte por sufocamento, que a pessoa vai se cansando naquela posição, vai fechando a respiração. É uma morte muito doída. Não pode se dizer que os cravos por si só vão dar conta de esvair todo o sangue para que a pessoa venha a morrer por perca de sangue. Não. Então, por quê? Eles estavam na cruz e já estava se pondo o sol, e 6 horas da tarde acaba o dia para o judeu. Começa o dia a partir das 6 horas e 1 minuto, à noite, aliás. Então o sábado ia começar. Eles não poderiam deixar aqueles corpos pendurados, ainda mais na Páscoa. Está dando eco. Acho que não é aqui não. Então, o que se faz? Ele vai apagar lá. Se pede para quebrar as pernas. Pega-se um martelo, uma marreta e dá na perna. Pá! Pá! Quando você bate no joelho, na perna, desconjunta, aí a pessoa morre sufocada de vez mesmo. Aí acaba. Acontece que o Senhor, eu li para vocês o versículo 30, ele já tinha expirado, ele já tinha inclinado a cabeça e rendido o seu espírito. Jesus já tinha morrido. Então não havia necessidade de quebrar as pernas, mas uma constatação deveria ser feita, porque ninguém vai para a cruz para sofrer, vai para morrer. E como tem que tirar rápido, então vamos quebrar a perna de todo mundo. Só que olha o que o versículo 32 vai dizer: os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Você sabe que Jesus foi crucificado no meio de 2 ladrões. Quebrou as pernas dos 2. Avança. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, porque percebeu que Jesus não respirava mais, os soldados perceberam que Jesus não tinha mais sinal vital nenhum, não havia respiração, nenhum suplício saía da boca dele, nada. Então ele não quebrou a perna, disse,
já está totalmente rendido, até porque se eu quebrar, já está todo estirado, já está todo esticado. Não vai fazer efeito. Então quero constatar de outra maneira. O que ele fez, esse soldado? Ele pegou uma lança e abriu o lado de Jesus. E quando ele abriu o lado de Jesus, aqui por baixo da costela, com a lança, ele espetou Jesus, logo saiu sangue e água. Essa água não é nada sobrenatural, é nada mais do que os pulmões de Jesus já estavam completamente tomados de água, do líquido, da pleura. Então o Senhor Jesus já estava respirando com muita dificuldade antes de morrer, o nosso Salvador, lá naquela cruz. E o versículo 35 vai dizer aqui, João vai falar, João sempre fala de si mesmo na terceira pessoa, ele não fala que foi ele que viu, ele fala aquele que viu, ele não fala eu sou o discípulo que Jesus amava, ele dizia o discípulo a quem Jesus amava, nunca dizendo a respeito de si mesmo. Era um voto que ele tinha com Deus, de se anular, de se esvaziar de qualquer glória. Então ele diz, aquele que viu isto, porque no versículo 26, vai dizer que João estava lá, junto com Maria, inclusive uma das frases de Jesus foi para João. Os outros discípulos todos debandaram, se esconderam, com medo de serem crucificados com Jesus. Mas João não, João ficou lá e viu o espetáculo horrendo da cruz. Então ele diz, aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais, para que vocês acreditem. João estava querendo dizer, olha, eu vi isso acontecendo, ninguém me contou, os meus olhos viram isso acontecendo. Dos 12 discípulos, provavelmente o único que tenha visto Jesus ter a morte constatada foi João. Diga comigo, Jesus teve a sua morte constatada. Esse relato da Bíblia nada mais é isso, para assegurar para mim e para você, que Jesus não dormiu, não ficou anestesiado, não entrou em coma. Jesus foi declarado o seu óbito. Jesus morreu de fato. Ele morreu. Ele não deu uma dormida de 3 dias e depois acordou de um coma. Ele foi espetado com uma lança. O seu lado foi aberto, o seu pulmão foi furado, os seus órgãos internos, órgãos vitais foram feridos, danificados, rasgados com aquela lança. Se ele tivesse vivo, meus irmãos, algum sinal ele daria, e mais, se tivesse, já acabaria de morrer ali. Mas o interessante é que, como os outros que tiveram os joelhos quebrados, porque se esforçavam com as pernas, que é a parte mais forte, os membros mais fortes que a gente tem, as pernas, se esforçavam com as pernas para tentar se manter e puxar o ar, agora não tem mais perna, começam a morrer por sufocamento. Nosso Senhor já estava completamente esticado ali, já estava morto. E o versículo 36 vai dizer que isto aconteceu para se cumprir a Escritura. Há um relato que diz que quando o cordeiro pascal da Páscoa for imolado, como lembrança que o anjo destruidor veio no Egito e entrou de casa em casa, exceto nas casas que tinha nos umbrais e nos batentes, a marca do sangue do cordeiro, esse anjo destruidor não entrou e não matou o primogênito daquela família. Então os judeus celebravam na Páscoa a morte do cordeiro, eles faziam, derramavam o sangue para se lembrar do grande livramento que Deus deu para eles. Assim, o Senhor Jesus morre exatamente nesse tempo. Só que esse cordeiro não poderia ser morto com ossos quebrados. Esse cordeiro deveria ser morto através do derramamento de sangue. Assim ele deveria ser morto.
E foi assim que o nosso Senhor Jesus teve a sua morte constatada, não por quebra de ossos, não por ser trucidado, mas porque derramou a sua vida e o seu sangue. O derramamento do sangue, os irmãos há de convir comigo que é algo muito solene quando a gente vê. Qualquer pessoa de bom siso, de bom senso, vê um passarinho sangrando, já evita olhar para não ver a morte do bichinho. Porque se você não tem morbidez, não gosta de ver sangue, se é uma pessoa comum, de repente ver sangue te aflige, te incomoda. Tem gente até que desmaia aqui. Quem passa mal quando vê sangue? Ó, o Mateus, só de falar ele já está envergando, ó. Ficou branco, ó. Porque no sangue há uma solenidade, há um respeito. Entende-se que o sangue é vida, e o derramamento de sangue implica em assassinato ou morte. O fato do nosso Senhor Jesus morrer dessa forma é para deixar ainda mais saliente, ainda mais valorizado tudo o que Ele fez por mim e por você. Ele morreu atendendo um requisito de como se deveria morrer. E ainda deixou uma promessa. E outra vez diz a Escritura, agora em outra passagem, eles verão aquele a quem transpassaram. Não propriamente os 4 soldados envolvidos na crucificação, não é deles que está falando. Essa palavra faz alusão a um texto de Zacarias capítulo 12, que diz sobre o povo de Israel. Vocês vão ver que vocês mataram o seu Messias. A própria palavra vai dizer isso, se eu não me engano, em Apocalipse 1:7. Aleluia. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo os que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Avança mais um pouco. Deixa ele falar um pouquinho aqui. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Sente a presença dele passando sobre nós. Aleluia. Aproveita o ensejo e glorifica mesmo. Exalta o que Jesus fez por você, quem Ele é. Pois bem, o texto base nos fala, pode tirar da tela, acerca do exame do legista, da morte mesmo, da constatação, ou melhor, do próprio médico, que emite o atestado de óbito e diz: morreu, de fato morreu. Porque era necessário que ele morresse. Eu quero te convidar a ler comigo Hebreus capítulo 9, versículo 16. Porque onde há testamento, diga comigo, testamento, partilha de patrimônio. Fala bem forte, partilha de patrimônio, divisão de bens aos herdeiros. Então tá, deixa eu ler. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o... Morreu de verdade. Aquele que viu testifica, para que vocês creiam. Morreu. Morreu de verdade. E muito se fala sobre a ressurreição de Jesus, e é maravilhoso poder
saber que temos um Deus vivo, a quem podemos acionar, a quem podemos pedir, e Ele nos atende à súplica. Mas deixa eu explicar hoje para você um pouco, e dividir em breves momentos que nós temos aqui, que é importante, convém que intervenha a morte do testador, para que o testamento tenha valor, força de lei. Tudo que Deus nos prometeu, todo o livramento, toda a graça, toda a benesse, todo o favor, toda a cura, todo o livramento, toda a porta aberta, somente se dá, e somente se deu, porque Ele morreu. Aquele louvor diz: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Mas eu posso dizer mais: porque Ele morreu, posso crer no amanhã. Isso é tão forte que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1, que quando ele foi para a grande cidade grega dos Corintos, ele não nada se propôs a saber. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, nada dispus, anunciando o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque ele estava no meio dos gregos, ele podia rebuscar um pouquinho, ele podia sofisticar, ele podia usar uma retórica diferenciada. Não, versículo 2, eu quando fui ter convosco, eu não quis saber nada, eu nada me propus saber, a não ser isto: Cristo Jesus e este morto. Eu queria saber disso. É isso que eu fui fazer aí, foi isso que eu fui entregar para vocês. Hoje eu venho aqui entregar para vocês a palavra da cruz. Quem quer? Da morte de Jesus. Morto. Diga comigo: morto. Sangue derramado. Testamento válido. Nada me propus saber, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Olha, gregos, o que vocês precisam saber nessa hora, o que vocês é pertinente para vocês saberem, para vocês serem salvos, para vocês desfrutarem do poder de Deus, é uma coisa: Jesus Cristo foi morto. E para os gregos isso é loucura. Você vai ver, porque os deuses do grego, do panteão grego, da mitologia grega, não morrem. Eles são deuses fortes, bonitos, potentes. Eles não morrem. Eles não são deuses que morrem. Mas Paulo precisava explicar essa loucura para o grego. Existe um Deus, e Ele é o Deus único e verdadeiro, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nele vimos a glória do Filho de Deus. E esse Deus desceu às partes mais baixas da terra, e foi levantado no madeiro, e foi morto pelos nossos pecados. Ele morreu por nós. Versículo 3. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós, porque eu não sabia muito bem o que encontrar, mas eu me mantive firme. Paulo está falando, pregando Cristo e este crucificado. Versículo 4. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em sublimidade de palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração de Espírito, do Espírito e de poder. Foi isso. Porque para que a vossa fé não ficasse apoiada em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Pastor, onde você quer chegar com isso? Você não sabe. Eu estava falando a respeito de principados teimosos. Eu estou falando a respeito de hostes espirituais da maldade. Falamos a respeito da resistência. Falamos a respeito de enfermidades que permanecem, que ficam teimando contra a oração, teimando contra a decretação da cura. Falamos que Jesus, isso está no nosso vocabulário aqui, levou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si as nossas dores.
O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, ou seja, pela sua morte, pelas suas feridas, pelo seu sangramento, pela sua crucificação, vós sois salvos, sarados, curados, libertos, restaurados. Eu queria que você aplaudisse o fato dele ter morrido. Aplaude porque ele morreu. Vamos lá, aplaude porque ele morreu. Pode aplaudir porque ele morreu. O Novo Testamento está valendo no nosso meio. O Novo Testamento foi validado pela sua morte. O testador morreu, e por isso eu posso me apropriar do que ele conquistou por mim naquela cruz. Eu sei que parece loucura, mas olha o que diz a palavra ainda mesmo aí em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Aleluia. Enfermidade teimosa, principado teimoso, resistência das trevas, você vai aprender. Eu já sei, o seu lugar é debaixo dos meus pés. Porque Ele morreu, eu tenho vida. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que perecem, não estou entendendo nada, mas para nós que somos salvos, é o poder de... Aí está escrito a palavra do sepulcro vazio, é poder de Deus, ou está dizendo que a palavra da cruz é poder de Deus? O que está escrito aí? Então está falando da morte ou da ressurreição? Da morte. Glorifica Jesus porque Ele morreu. Não, segura, para de aplaudir, senão você vai assar sua mão de tanto aplaudir hoje. Pois está escrito, Deus está falando, com a minha palavra da cruz, eu vou destruir a sabedoria dos sábios e vou aniquilar a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Olha ele batendo no peito. Olha a palavra da cruz desafiando as enfermidades. Sabe quando um macaco faz isso? Ele está chamando para o pau. Ele está falando, eu sou grande, eu sou forte. Olha o que nosso Deus está fazendo, batendo no peito. Bate no peito aí com teu Deus. Diz assim, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, mas aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo. E eu estou pregando a Cristo o quê? Que Cristo que eu estou pregando aqui? Estou pregando o Cristo crucificado hoje para vocês. Escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos e brasileiros e de todas as nacionalidades, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens, e a fraqueza de Deus, quando Ele morreu na cruz, Ele é mais forte do que os homens. Ele faz por você o que ninguém pode fazer. Ele morto faz por você o que um homem vivo não pode fazer. Ele morto faz por você o que um homem vivo não pode fazer. Deixa a ficha cair. Irmãos, reparai na vossa vocação. Não são muitos entre vós os sábios e os poderosos, segundo a carne, os de nobre nascimento. Mas pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para envergonhar os fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Ei, irmão, escute o que eu estou te falando. Um Deus como o nosso, de braços cruzados, escolhe você pequenino e ainda faz um arrebento perto do que o mundo faz com as mãos todas. O que o inimigo não pode fazer e o que o mundo não pode fazer com todas as mãos, braços e pernas, o nosso Cristo faz. Porque Isaías 53, onde relata a morte de Jesus, começa com a seguinte expressão:
Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. 29. A fim de que ninguém se gabe, se glorie na presença de Deus. Uma boa deixa para glorificar Jesus. Em 1 Pedro 1:17 vai dizer que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fomos resgatados do fútil procedimento que nossos pais nos legaram. Eu acho que não estamos no mesmo texto aí. Vamos ver aqui. 1 Pedro 18, 18. Não foi mediante prata e ouro, coisas corruptíveis, que nós fomos resgatados. Sabe como foi? Pelo precioso sangue, pela morte. Bendita a hora que aquele soldado disse: acho que não vou bater não, vou espetar. E o sangue jorrou, e a água jorrou, e o líquido precioso que estava dentro do ventre do nosso Senhor e do pulmão dele jorrou para todo lado, a ponto do soldado se lambuzar tudo do sangue. Foi pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula. O sangue de Cristo é o cordeiro sem defeito e sem mácula, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto agora no fim dos tempos por amor de nós. Então, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus executa algo tão tremendo através da sua morte, e eu quero que isso fique firme no seu coração, porque quando Deus quis mostrar mais firmemente, falávamos que se o testador morrer, o testamento vigora, só tem força de lei se morre o testador. Aquele que diz: esse bem vai para esse bem vai para aquele, essa cura é para a minha igreja, essa autoridade é para ela, essa chave que abre e ninguém fecha vai para cá, esse poder contra demônios vai para lá. Quando ele distribui as suas dádivas, quando ele desce as partes mais baixas da terra, leva cativo o cativeiro e distribui dons aos homens, e quando ele dá uns para apóstolos, profetas, mestres, pastores, doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, quando ele sobe acima de todos os céus e enche todas as coisas, ele vai completar uma obra que ele começou. E Hebreus 6:17 vai dizer que por isso, por essa razão, quando Deus quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa. Quem é herdeiro do testamento aqui? A cena. A imutabilidade do seu propósito, ele se interpôs com o juramento. Ele jurou por si mesmo, porque não tinha outro maior por quem jurar, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais uma é impossível que Deus minta, e a outra é porque ele já tinha jurado, você e eu tenhamos forte alento e corramos para o refúgio, a fim de lançar mão, tomar posse, diga tomar posse, do que foi que Jesus fez por mim na cruz. Fala assim: enfermidades, doenças, mazelas, eu estou tomando posse, eu estou entendendo, eu estou compreendendo o que foi que ele fez por mim naquela cruz. Hoje eu vim com uma missão em cima desse púlpito. Hoje eu vim enviado por Deus para fazer o povo de Deus compreender que vocês não são coitados, compreender que vocês não precisam da oração do pastor, compreender que a fé de vocês vai muito além se vocês tiverem fé naquele que foi morto pelos nossos pecados, para que vocês possam também desfrutar da herança que compete a vocês, e que vocês possam correr para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Avança,
a qual temos por âncora da alma, segura e firme. Irmãos, a cruz do Calvário, a morte de Jesus, o sangue dele, o risco em Jerusalém, a via dolorosa, o sangue vermelho tinto do sangue de Jesus ali em Jerusalém, é uma segura âncora que penetra além do véu. Lá dentro onde tem promessas, no lugar do Santo dos Santos, aonde tem a Arca da Aliança, onde Deus fez um pacto conosco, nos atrelando, nos conectando com aquilo que tem de mais santo, de mais valioso, que é a Arca da Aliança, ou seja, a Arca do Testamento. Hoje, o que Jesus fez, penetrou além do véu, colocou uma âncora segura e firme, e jogou a corrente na tua mão, para que você possa puxar a corrente e tomar posse daquilo que tem para você lá dentro do Santo dos Santos. Para você tomar posse. Olha o que Jesus fez em Colossenses 2,13. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. E a vós outros que estáveis longe, mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, graciosamente vos deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os vossos delitos. Aleluia. Tendo cancelado o escrito de dívida. Tinha algo contra você, tinha uma promissória contra você, tinha uma carta de acusação contra você, mas o que Jesus fez, cancelou, deu um X. Isso aqui está pago, foi riscado, foi rasgado, foi anulado, foi arquivado no arquivo morto. Ninguém mais vai bater na porta da tua casa e dizer assim: eu sou o demônio tal e eu vim cobrar aquilo que você fez em 1900, em 2000 e não mais te cobrará, porque o Senhor Jesus cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças bíblicas, porque o promotor de acusação conhecia a Constituição e ele vinha nos acusar dentro da palavra, e isso nos era muito prejudicial, mas ele, nosso Salvador, removeu inteiramente e encravou na própria cruz dele e disse: pode deixar que eu pago, põe na minha conta, põe na minha conta. Deixa que eu pago, povo meu. Deixa eu sentar e olhar no seu olho. Vamos conversar. Vamos conversar? Posso? Posso falar com você? Você não é um capacho do diabo. Isso tem valor. Isso é sério. Igreja, isso é sério. Principados e potestades, vem agora no próximo versículo. Não tem mais débito, não tem mais dívida, encravou na cruz, despojando aquilo que era deles, que os mesquinhos tinham contra nós, e que diziam: ele pecou, ela pecou, eu posso amaldiçoar a vida dele, tem legalidade, o pai dele fez. Quer saber minha opinião? Existe sim maldição hereditária, beleza? Essa é a minha opinião. Mas para quem é crente não existe mais. Os pais comeram uvas verdes, os dentes dos filhos é que se embotaram. Em Israel nunca mais se dirá esse provérbio. Se você é Israel de Deus, o escrito de dívida que te era contrário foi riscado. Ele removeu inteiramente e encravou na cruz, onde ele padeceu morte e morte de cruz. Por isso, aquilo que os principados tinham como um trunfo, como uma carta na manga, para te desmoralizar, para te humilhar, para te enfermar, para te desviar, para te fazer um dependente de um cigarro, um dependente de uma bebida alcoólica, de uma droga, acabou, igreja.
Acabou, igreja. Porque está escrito: e despojou principados e potestades, e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Zomba dele, ó filha de Sião. Zomba dele, ó filha de Sião. Porque porei um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, e o farei voltar pelo caminho por onde ele veio. Por um caminho veio contra ti, por 7 caminhos tornarás atrás. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar em juízo contra ti, tu a condenarás, porque esta é a herança dos servos do Senhor, diz a palavra. Que diremos, pois, acerca destas coisas? Antes, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor de nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Romanos 8:31. Cântico de vitória para os livres, para os abençoados, para quem entendeu a palavra da cruz nessa noite. Se Deus é por nós, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor de nós, como não nos dará juntamente com o Filho todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E quem os condenará? É Cristo quem, ou antes, ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Mas em todas essas, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Nós não precisamos fazer nada, porque em todas essas coisas somos muito mais do que vencedor. Diga comigo: em todas essas coisas, tribulações, nudez, morte, perseguição, perigo, espada, em todas essas coisas somos muito mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Aleluia! Você entendeu a palavra da cruz? Está doendo? Está resistindo? Estão te testando. Eles querem saber qual é o seu grau de conhecimento. Diga: eu sou herdeiro. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Diga: eu sou alvo do testamento, e o testador já morreu. Está valendo, diga. Fala: inimigo, está valendo. Resistência, está valendo. Enfermidades, está valendo. Está valendo. O que você vem fazer aqui nessa igreja, me ouvir falar essas verdades? Se você não crê nisso, você perde o seu tempo. Você está perdendo o seu tempo. Não venha mais. Mas se você é dos que creem, se você é da fé, canta comigo um júbilo de vitória ao nosso Deus. Canta um júbilo de vitória ao nosso Deus.
Isaías 40, 25, um pouquinho de glória, da grandeza desse Jesus. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Vocês estão me comparando a quem? Quem fez o que eu fiz? Quem morreu na cruz por vocês? Por que vocês dividem o coração de vocês? Isto diz: levantai os olhos ao alto e vede quem criou todas essas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele a chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Ele está dizendo: vem ursa maior, vem três Marias, uma atrás da outra, vem Órion, constelação de Órion, vem sete estrelas, vem ursa menor. Ele vai contando, ele vai chamando, vem Cruzeiro do Sul, e eles vão aparecendo, porque ele é grande, ele é poderoso, ele é excelso, ele é santo. Pois, porque dizes, ó Jacó? Porque minha igreja está dizendo, porque fala o meu povo, o meu direito passa desapercebido, o meu Deus não olha para mim. Você é alvo do testamento e o testador já morreu. Não tem quem possa te resistir, não há demônios que possam te resistir. Você não vai morrer atormentado, você não vai morrer em colapso emocional. Você que creu na palavra, você está fadado a vencer, a ser mais do que vencedor. Isso é com você. Se você confia, se você acredita, pode até ir sem a tampa do radiador, mas o emprego é seu. Pode até achar que vai ser na semana que vem, vai ser amanhã que Deus vai fazer. Porque você está falando que o seu direito passa desapercebido ao seu Deus? Não sabes? Não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica força ao que não tem nenhum vigor. Os jovens cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, os que sabem que o médico disse, hora do óbito, 3 da tarde, morreu Jesus. Glória a Deus pela palavra da cruz. Agora eu tenho acesso ao Santo dos Santos. Agora eu posso esperar no Senhor, porque quem espera no Senhor renova as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Uma última batelada de versículos aqui para nos agraciar. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Diga: eu amo Jesus. Diga: obrigado por morrer por mim. Não era só uma prova de amor, era me habilitar para vencer, para ser livre, para ser liberto. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados, porque aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você é livre, e este Jesus é a imagem do Deus invisível, é o primogênito de toda a criação. Posso glorificar Ele aqui com esses textos? Porque nele foram criadas todas as coisas, aleluia, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude.
e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, reconciliasse consigo mesmo eu e você. A terra e os céus se alinham. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos, por causa do entendimento das nossas obras malignas, agora porém nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para nos apresentar perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Nesse momento, feche os seus olhos e diga: meu Senhor Jesus, obrigado por morrer por mim naquela cruz. Obrigado porque a palavra da cruz, fale comigo isso, a palavra da cruz não é só uma mensagem de amor, ainda que isso não seja pouco. A palavra da cruz é a certeza, é a testificação que eu sou herdeiro, e que os males teimosos, persistentes, devem ser avisados. Acabou completamente, está consumado, não tem mais volta, a vitória é nossa. Sou mais do que vencedor, por meio daquele que me amou. Aplauda Jesus lá em cima. Aleluia. Fique de pé no seu lugar. Vamos louvar ao Senhor. Bendito seja o nome santo de Jesus. Adore a Ele nesse momento, por tudo que Ele tem feito por você. Que foi lá na cruz. Foi lá na cruz. Não foi depois da cruz e nem antes. Foi exatamente lá, aonde Ele nos remiu. Lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições. Lá na cruz, minha vitória. Olha aí, Nova vida, nova criatura, nova história. Sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado. Está consumado. Lembra aí?
de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. Filho de Davi, Filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. amém. O que Jesus fez por nós, hein, igreja? O que Jesus fez por você está nos visitando pela primeira vez hoje aqui. Quero saudar a Valentim, Karen, Pietro, Francisca, Eduardo, Meire, Juliana, Rita, Paula, Robson, Grace, Alexandre, Tayla, Thaís, Maria, Eleni, a todos vocês que vieram pela primeira vez. Olha o que Jesus fez por vocês. Não é mais uma historinha, não. Correntes estão quebradas, principados e potestades subjugados, enfermidades são curadas pelo poder do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Amém? Coloca a sua mãozinha na posição de receber. Nós vamos encerrar esse culto. Aleluia. No domingo aqui nós temos 2 cultos, um às 10 horas e outro às 18. Se você que nos visita pela primeira vez deseja ter mais uma porção dessa, da palavra, da presença, do toque poderoso do Senhor, você é nosso convidado para vir mais uma vez conosco aqui. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer por esse culto, por essa palavra, porque hoje foi ministrado aos teus filhos o que Jesus fez na cruz por nós. Assim não tem necessidade de que os teus filhos se apoiem em coisas feitas pelos homens. Seus filhos aqui hoje podem tranquilamente se reportar ao único mediador entre Deus e os homens, o único que é o caminho, a verdade e a vida, e podem ser salvos, alcançados e tocados, porque tudo já está feito, já está consumado. Pai Santo, obrigado por essa palavra, obrigado por essa noite, obrigado por esse culto. Despede os teus filhos em paz e segurança, leve-os tranquilamente para os seus lares, venha dar para eles grandes vitórias, em nome do teu Filho Jesus. Que o maravilhoso amor de Deus, o grande Pai, que a graça salvífica de Jesus Cristo Filho, que a comunhão, a consolação, a direção, a orientação do Santo Espírito de Deus, seja com toda a igreja de Deus, desde agora e para sempre. E se você crê e concorda nessa bênção apostólica e nessa palavra, diga bem forte, amém. Amém. Diga, está consumado. Deus abençoe a sua vida, vá na paz do Senhor Jesus. Você já tem a vitória em nome de Jesus. Filho de Davi, eu preciso de um milagre,